E hoje vamos começar uma outra série chamada Jesus. Amém? Esse nome aí que é o nome sobre todo nome, o nome mais lindo que existe, Jesus. E quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versículo 7. Eu vou estar falando só sobre o Evangelho de Marcos capítulo 1, para falar de Jesus. Pastor, por que o Evangelho de Marcos? Porque quando você lê os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você vê que eles se completam. Tem coisas que tem num, não tem no outro. Tem coisas que aparentemente se contradizem, mas não é contradição, é má interpretação. Porque para interpretar a Bíblia você precisa conhecer o contexto. E por ignorar o contexto, a religião colocou muitos preceitos. Acabou colocando textos isolados para criar dogmas e costumes e aplicá-los como doutrina, que trouxe mais confusão e murmuração do que edificação. Eu costumo dizer que um texto sem contexto é usado como pretexto para pôr um cabresto nas pessoas. Mas quem usa cabresto, ovelha não usa cabresto. Quem usa cabresto é cavalo, boi. E cada um dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveu para um povo, para um público. Por isso que a escrita é diferente. A escrita é um pouco diferente. O som está bom aí, irmãos? Está chegando bem? Está bom? Lá atrás está bom? Tá, Beto? Bom e o som? Está chegando legal? Porque como eu falo um pouquinho alto, pedi para baixar um pouco o meu retorno. Então quando você lê o Evangelho de Mateus, é por isso que algumas pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas. Mateus, ele direciona a escrita da carta dele para os judeus. Por isso que Mateus apresenta como rei. Por isso que o Evangelho de Mateus fala 56 vezes acerca do Evangelho do reino. A palavra reino, reino de Deus, reino dos céus. Lucas escreve para os gregos, porque Lucas não era judeu. E ele não apresenta Jesus como rei, porque os gregos não se interessavam por isso. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, porque a Grécia, que era o berço da filosofia, a filosofia ela valorizava o padrão comportamental e moral do ser humano. Então Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como rei. Lucas escreve para os gregos, apresenta Jesus como um homem perfeito. Por isso que Lucas usa muito a expressão o filho do homem. Filho do homem. Já João escreve para a igreja e apresenta Jesus como filho de Deus e como Deus. Marcos, que é o evangelho que eu vou estar usando nesse capítulo 1 para falar a respeito de Jesus, ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo, porque Roma era o império dominante da época, e eles não se interessavam por outro rei, porque eles já tinham um rei. Eles não se interessavam por um homem perfeito, e eles não se interessavam pelo Filho de Deus, não interessava isso para eles. Eles precisavam de vassalos, de súditos. Então Marcos apresenta Jesus como servo. É por isso que a escrita de Marcos é um pouco diferente dos outros evangelistas. Marcos capítulo 1, versículo 7. Marcos capítulo 1, versículo 7. Se puder subir aqui, rei, tentar dar uma regulada aqui no retorno, que parece que eu estou dentro de um latão aqui dentro, em cima. A gente precisou trocar o módulo essa semana, que deu problema. Ontem, assim, final da tarde. O irmão teve que vir lá de Torres para arrumar o som. Então, som, irmãos, é uma benção, mas existe todo um equipamento, a mesa digital ali, qualquer botão que você mexe desregula tudo. Então, eu louvo a Deus pela vida dos mesários aqui da casa. Chegam aqui 5 da tarde para regular som, passar som, enfim. Parece que melhorou aqui agora, não precisa nem subir, tá bom? Tá bom? Não mexeu? Então é emocional. Marcos capítulo 1, versículo 7 diz assim: e pregava dizendo. Quem que pregava aqui? João Batista.
dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias, ou seja, os cadarços das suas alparcas ou das suas sandálias. Na NVT diz assim: João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém que é superior, que é tão superior que eu não sou digno de baixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Levanta sua mão para mim, libera uma palavra de oração, por favor. Pede para Deus me abençoar, arrancar a palavra dele, que ele colocou no meu coração, que a sua vida não apenas receba informação desse texto, mas transformação através dele. Pai, em nome de Jesus, eu recebo estas orações, eu creio nelas. Que a minha humanidade, minha limitação, a minha vaidade não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar aos corações dos teus filhos. Senhor, eu não estou aqui para tentar impressioná-los, mas eu estou aqui, Senhor, para tentar transformá-los. Eu não quero fazer apenas uma reforma, mas que haja uma transformação. Senhor, nós temos entendido que Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas só a tua palavra transforma. Então que os teus filhos sejam transformados de verdade, pelo poder da tua palavra nessa noite. Quem concorda comigo, diga amém. Então eu vou estar falando sobre Jesus, o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Augusto Cury tem uma frase que eu acho muito legal acerca de Jesus. Foi essa frase que levou ele, dentro do entendimento dele, a conversão, a deixar de ser ateu e acreditar em Jesus. Quando ele leu a biografia de Jesus e ele entendeu, e ele fala isso na sua frase, que ele não viu ninguém que, sendo tão grande, tenha se feito tão pequeno para engrandecer os pequenos. Então esse é Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 2:8 que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, voluntariamente e intencionalmente, e assumiu a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. O estratagema de Satanás foi: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Mas o estratagema de Deus é: eu descerei e serei semelhante aos homens. E é por isso que Ele nos entende. É por isso que Ele não desiste de nós, mesmo quando as pessoas desistem de nós. É por isso que Ele não desistiu de nós, mesmo quando nós desistimos de nós. Amém? Então esse é Jesus. E aqui no versículo 7 do capítulo 1 de Marcos, João Batista, ele dá uma palavra muito interessante a respeito de Jesus, que faz de Jesus o nosso modelo. O nosso modelo. Há uma carência muito grande hoje de modelos. Há uma carência muito grande hoje de paradigmas positivos. Há uma música, eu não sei de qual artista brasileiro, que diz que os nossos heróis morreram de overdose. E é verdade. Alguns artistas morreram de overdose e esses eram modelos. Alguns filhos já se decepcionaram com seus pais porque tinham seus pais como seus heróis. Tinham seus pais como modelos. E isso criou uma lacuna na nossa paternidade, e é por isso que muitos de nós conseguem se relacionar e ver Deus como muitas coisas, Senhor, Rei, Deus, e às vezes tem dificuldade de vê-lo como Pai, que é a relação máxima. E é isso que o diabo quer, que você não entenda de quem você é filho, porque bastardo não tem herança, órfão não tem herança. Então João aqui ele fala algo muito importante sobre Jesus. E a primeira coisa que eu quero aplicar aqui é: o que pessoas importantes estão falando a respeito de você? Porque João Batista, ele não era qualquer pessoa. João Batista, ele era uma das figuras, um dos vultos mais expressivos da época, a ponto de Jesus falar em Lucas capítulo 7, versículo 38, que não tinha ninguém maior do que João. Então João Batista era uma pessoa que exercia influência. Pessoas importantes exercem influência. E quando isso saiu da boca de João Batista, olha gente, galera, quando disseram para ele no capítulo 1, versículo 22, você é Cristo? Ele falou: vocês estão de brincadeira.
Eu não sou digno nem de desamarrar o calçado dele. Ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais importante do que eu. O que pessoas importantes têm falado acerca de você? Não estou falando de paroleiros, não estou falando de murmuradores, não estou falando de pessoas Zé ninguém, parente do coisa nenhuma. Eu estou falando pessoas de influência, pessoas importantes. Porque pessoas de influência influenciam. O que as pessoas realmente importantes estão falando sobre você? Se perguntarem ao pastor Jean, por você, o que eu vou dizer? Talvez você congrega tanto tempo aqui, eu nem conheço você, você nem se aproximou ainda de mim. Será que eu falaria uma coisa ruim de você? E o pior ainda, será que eu não teria nada para falar de você, dizendo, eu nem conheço essa pessoa, mas congrega com você, pastor, mas eu não conheço. Não se aproxima, não estabeleceu network comigo, não estabeleceu relacionamento, não conheço, não sei nem a cor, não sei nem onde mora, não sei nem onde fica a casa. Será que eu falaria alguma coisa ruim? Olha, o irmão é uma bênção, mas não vende fiado. O que eu falaria sobre você? O que as pessoas importantes, o que a minha esposa fala sobre mim? O que os meus filhos estão falando sobre mim? O que a minha sogra tem falado sobre mim? O que os meus cunhados têm falado sobre mim? Os meus vizinhos. Então, Jesus, ele se preocupava com a opinião pública. Sabe aquele negócio? Eu estou nem aí. O que vem de baixo? O que vem de baixo? Só os homens. O que vem de baixo? E só as mulheres. O que vem de baixo? Diga para alguém do lado: o que vem de baixo só não atinge quem está debaixo do que vem de cima. Se você está sem proteção, te atinge. Não estou nem aí para crítica, mas fica chateadinho quando uns 2 ou 3 falam de você. Fica com raivinha. Então Jesus, que era Jesus, em Mateus capítulo de número 16, versículo 13, chamou os discípulos e perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Eles disseram: uns dizem que tu eras Jeremias, outros Elias, outros João Batista, outros um dos profetas. E ele disse: e vocês, que são importantes para mim, o que vocês estão falando a meu respeito? O que vocês estão falando a meu respeito? Então a primeira coisa que eu tenho Jesus como meu modelo, eu preciso me preocupar sim, o que as pessoas na cidade estão falando de mim, o que as pessoas aqui na igreja estão falando de mim. Se uma pessoa me chamar de cavalo, irmão, nem aí. Se 2 chamarem, estou nem aí. Mas se 3 chamarem, eu vou começar a olhar para trás para ver se não está ficando marca de ferradura na areia onde eu passo. Será que está todo mundo errado, só eu estou certo? Então, se você quer ter Jesus como modelo, em primeiro lugar, se preocupe com o que as pessoas de influência, as pessoas importantes, estão pensando e falando acerca de você. Tem gente aqui na igreja que para dar emprego para alguém liga para mim: pastor, o que você diz do fulano? Você me indica alguém? Então, irmão, seja querido comigo, senão eu te detono. Não, estou brincando. Mas começa a se preocupar com a opinião pública. Amém? Coloca para mim o versículo de número 11, por favor, do mesmo capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 11, diz assim: e do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem tradução que fala: em quem eu tenho me comprazido, ou em quem eu me comprazo. Tu és o meu filho amado. Quem estava falando aqui para Jesus? O Pai. Então, irmão, se preocupar com o que os outros falam de nós é importante, mas aquilo que o Pai fala sobre nós é relevante. Amém? É bom que as pessoas falem bem da gente. Como é bom quando alguém chega e diz: pastor, você é muito bem visto aqui na cidade. Seu Pico, dono do pavilhão aqui, falou: onde eu falo de ti, as pessoas falam bem. Isso é bom, irmãos. Isso é importante. Mas o que é relevante para a minha vida não é o que os meus admiradores estão falando, não é o que o meu fã-clube está falando. O que é relevante para a minha vida é aquilo que o Pai está falando. O que é importante para a minha vida não é o eco da terra, é a voz que desce dos céus. Você tem ouvido os céus?
O que os céus têm sinalizado sobre você? O que os céus têm dito o que você é de fato? Não é o que você tem, não é o que você faz, é o que você é de fato. As pessoas perguntam para mim: você é pastor? Eu digo: não, eu estou pastor. Daqui uns aninhos eu largo o cajado. Muita fumaça nessa igreja, fundo preto, não gosto muito não. Daqui a pouco eu me aposento, vou achar uma igreja toda branca por dentro. Mas o que faz eu amar minha vida é que eu sou pastor, eu estou pastor, mas eu não sou pastor. Não é isso que me alegra. Ah, pastor, você é muito usado. Não é isso que me empolga. Ah, pastor, você tem sabedoria. Irmão, graças a Deus por isso, é um dom de Deus. É certo, eu tenho TDAH. Eu começo um assunto aqui, pulo para outro, depois eu volto. Irmão, para dar um aviso é uma luta. Eu só funciono bem pregando Bíblia. Mas isso também não me define, irmão. O que me define é o que o Pai disse que eu sou. Eu sou filho amado. Amém? É a voz que vem do céu. Quando você lê Jó capítulo 1, versículo de números 10 e 11, 9 até o 11, a Bíblia diz: então respondeu Satanás: Jó serve de balde a Deus? Satanás diz: acaso você não cercou ele de bênçãos? Satanás disse para Deus: tira o que Jó tem, para você ver se ele não vai te negar na cara. Satanás aqui ele fez algumas acusações. Primeiro, acusou Jó de interesseiro. Depois ele acusou Deus de manipulador. Jó disse: olha, você tem dado coisas para Jó, para ele te adorar, para ele te servir. Ele não vai funcionar na perda. Toca nele para você ver o que acontece. Só que a minha e a tua Bíblia diz no capítulo 2, versículo 20, se você quiser colocar, não, deixa aí, Jó capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz que depois que Jó perdeu tudo, 11.500 animais, depois que Jó perdeu a sua saúde, depois que Jó perdeu 10 mil filhos, você consegue imaginar uma cerimônia fúnebre com 10 caixões de 10 filhos? A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 20, que Jó levantou-se e adorou ao Senhor. As tuas perdas têm poder de causar duas coisas na sua vida: frustração ou adoração. É você que escolhe. Que tipo de adorador é você? Que tipo de casamento eu tenho? Eu tenho um casamento igual a andorinha, que se une no verão da prosperidade e se separa no inverno da adversidade? Ou eu tenho um casamento que funciona em todas as situações, em todos os momentos, em todas as fases? Que tipo de relacionamento eu tenho com o meu Deus? É um relacionamento por conveniência? Ou eu uso as minhas perdas para buscar o Deus que pode restituir? Ou eu uso meus problemas para buscar o Deus que pode resolver os problemas que eu perdi o controle? Ou eu busco o meu Deus em todas as circunstâncias, quando eu perco o controle de tudo, porque eu sei que Ele é mais poderoso do que todas as coisas? Então, irmão, nós precisamos nos blindar das calúnias e sugestões e acusações de Satanás, mesmo quando o diabo estiver certo. Ah, pastor, não entendi. Irmão, tem vezes que o pai da mentira fala a verdade. De vez em quando ele fala a verdade para mim, dizendo assim: Jean, tu não é nada. Falou a verdade. Não sou nada. Tem vezes que eu faço alguma coisa errada, eu piso na bola, e ele vem e me acusa, e ele tem razão. E Deus não vai contra a sua lei, para me proteger. Nenhum sacrifício resgata aquilo que eu perco por desobediência. Eu pago o preço. Mas olha, irmão, mesmo quando o diabo está certo, eu tenho sempre uma resposta para ele. Quando, às vezes, que eu vou falar em público, me dá uma crise de insignificância existencial, e eu digo: e agora? Que nervoso. Não sei se eu vou conseguir falar o que eu gostaria de falar. Eu troco as coisas, e o diabo vem e assopra e diz: você não é nada. Mas daí eu lembro de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. A palavra criar ali
no hebraico é bara, que quer dizer criar a partir do nada. Não, você não entendeu. Sabe o que eu gosto em Deus? O que eu gosto em Deus é que Louis Pasteur, que elucidou a lei da biogênese, ele explica que elementos químicos inanimados não podem ter causado uma grande explosão, o Big Bang, e criado o universo. Ele elucidou isso em laboratório, Louis Pasteur, e disse: vida somente provém de vida. O universo não é fruto do acaso. O universo não foi criado a partir de uma ameba, de elementos químicos inanimados que se chocaram e deram uma grande explosão. É por isso que existe só uma teoria da evolução. Eu fico a teologia da criação, porque Gênesis 1:1 concorda com Pasteur. No princípio criou, ou seja, o Deus vivo criou a partir do nada seres vivos, eu e você, limitados, mas que temos o nosso nome escrito no livro da vida e queremos passar a eternidade com o nosso Deus. Então mesmo quando o diabo tiver razão, irmão, não dê ouvido para ele, porque a última palavra vem de Deus. Jó capítulo 4, versículo 8, chega o melhor amigo do Jó e diz: Jó, segundo que eu tenho visto, ótica humana, aqueles que plantam a iniquidade colhem aquilo que você plantou. Hashtag, Jó, isso que você está passando não é provação, é punição. Deus está punindo você com base naquilo que você fez de errado. Irmão, quem tem um amigo desse não precisa de Satanás na vida. Esse amigo de Jó é aquele amigo que, quando Jó estava por cima da carne seca, todo final de semana, mandando mensagem: sou amigo do Jó, tamo junto, hashtag, não vastremos uma linha. Irmão, quando a gente está bem, todo mundo quer ser amigo da gente. Quando a gente está por cima da carne seca, todo mundo quer bater foto com a gente. Mas aí Deus resolve provar a Jó. E aí vem o melhor amigo do Jó e diz assim: Jó, segundo o que eu tenho visto, você está colhendo aquilo que você plantou. Querido, não tente fazer as pessoas compreenderem aquilo que você está vivendo, porque aquilo que você está vivendo, nem você está compreendendo. Se você não está entendendo o que você está passando, você não tem que entender, irmão, você tem que crer. Só creia. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pastor, mas beleza, lidar com aquilo que Satanás fala é fácil. Lidar com aquilo que um amigo fala é fácil. Pior é a esposa, né? Pior é o cônjuge. E a abençoadinha chega, síndrome de andorinha, né? Está com o marido no verão da prosperidade, mas quando vem o inverno da adversidade, cai fora. Ela chega para Jó e diz assim: ei, ainda tu retens a tua sinceridade, homem. Amaldiçoa teu Deus e morre. Quero casar com outro fazendeiro rico e bonito. Eu fico com Deus. Jó capítulo 1, versículo 8. Deus disse assim a respeito de Jó: não há ninguém na terra semelhante, igual a Jó. O que Deus está dizendo aqui é que o Jó não era nem o maior e nem o menor. O que Deus está dizendo aqui é que Jó não era o melhor e nem o pior. Deus está dizendo: eu não criei ninguém em série. Jó é alguém especial. Se houvessem duas pessoas na terra, seria eu e o Jó. Não há ninguém na terra semelhante a você, querido. Então não se compare com ninguém, não se meça pelos teus resultados imediatos. Um dia o seu troféu vai ser jogado na lata do lixo. Eu li isso num livro do James, de um médico americano, James Dobbs. E ele dizendo que na universidade ele se esmerou e ele conseguiu ser o melhor na categoria esportiva.
e ganhou um troféu de primeiro lugar, e aquele troféu foi para a sala de troféus da universidade. Ele se formou, voltou para sua casa, mudou de país, e um dia chega não sei se é Sedex ou Febex, nos Estados Unidos, e entrega para ele uma caixinha com o troféu dele. Era o troféu dele já desbotado. Era um amigo dele que disse: James, agora eu sou reitor da universidade, a universidade está passando por uma reforma, e eu reconheci esse troféu, eu sabia que era você quem tinha ganho ele, eles iam colocar no lixo, eu tirei do lixo na verdade, e enviei para você. E aí ele escreveu esse tópico no livro que eu li, dizendo: um dia todos os seus troféus irão para o lixo. Um dia todo o seu dinheiro vai ficar aqui, queridão. Um dia o seu carro vai ficar aqui. Um dia suas casas vão ficar aqui. Suas roupas, os seus terninhos coloridos ficarão aqui. Seus relógios bonitos, seus calçados, seu escarpão, irmã. Aquela coleção de escarpão, rosa choque, verde limão. Um dia vai ficar tudo aqui. Só tem uma coisa que vai permanecer. Diga para alguém do lado aí: você é filho de Deus. Há uma herança para você. Então não interessa o que o eco do inferno está falando, não interessa o que os críticos estão falando, o seu cônjuge está falando, não me interessa o que o seu admirador, que tornou um traíra, está falando. O que importa é você ouvir a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, eu tenho herança para ele, e essa herança não tem fim. Esta herança não vai parar no lixo como troféu, esta herança vai permanecer. O que Deus está falando acerca de você, irmão, se você soubesse o que Deus fala acerca de você, o que as pessoas estão falando contra você não teria tanto impacto. Terceiro lugar, Jesus é nosso modelo. Primeiro, porque ele se preocupava com a opinião pública, o que as pessoas importantes falavam acerca dele. Segundo, ele se ocupava com aquilo que o Pai falava a respeito dele. E terceiro, Jesus tinha maturidade para enfrentar o deserto. Coloca para mim o versículo de número 12 e 13, por favor. Imediatamente o Espírito o impeliu ao deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos o serviam. E esteve no deserto 40 dias tentado, sentado, tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos serviam. Obrigado. O que eu gosto em Jesus é que Jesus, ele tinha maturidade, ele tinha resiliência para enfrentar os seus desertos, para vencer as suas tentações. Jesus tinha maturidade. Tem crente, irmão, que Deus tem que estar protegendo, porque não pode testá-lo, não pode prová-lo. Deus quer usar você como um espetáculo, e às vezes não consegue, porque um simples sinal no seu rosto, na sua mente, já vira um câncer. Um simples vento na sua casa já vira um Catarina na sua mente. Jesus, ele tinha a estrutura. Na tentação, Deus é o diretor, querido. Deus é o diretor. Foi Deus que levou ele para o deserto na pessoa do Espírito Santo. Não foi o diabo. A gente tem o hábito de atribuir a Deus tudo que é de bom e ao diabo tudo que é de ruim. Irmão, uma mulher bem boazuda e bem bonitona pode não estar vindo de Deus, pode ser do diabo. Nem todas as coisas boas vêm de Deus, e nem todas as coisas ruins vêm do diabo. Nós precisamos ter maturidade. Nem toda porta de emprego vem de Deus, e nem toda demissão vem do diabo. A minha maior experiência que eu tive com Deus foram em problemas insolúveis, humanamente falando. As minhas maiores experiências que eu tive com Deus foi quando Deus me permitiu passar pelo vale
da sombra da morte. Diga para alguém do lado: o crente não fica lá, ele passa. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou só 40 dias. No deserto você não escolhe quando você entra, mas você escolhe quanto tempo você fica. Quanto antes você passar no teste, quanto antes, então, irmão, vai um conselho aqui: não fuja do ambiente de provação. Você pode trocar de escola, mas o seu boletim vai via e-mail. Lá na outra escola eles vão saber as matérias que você rodou. Eles vão saber o teu currículo escolar. Então, para onde não adianta você fugir, porque para onde você vai, você leva a cartilha debaixo do braço. Aí passa, eu já quero começar lá. Não, você volta lá, você parou lá na página tal. Então, irmão, você não foge da luta, você enfrenta a luta. Eu falei que, segundo a ornitologia, a ave da pena mais bonita é o avestruz. Eu errei semana passada, não é o avestruz, é o pavão. Mas já que eu estou falando de ornitologia, segundo a ornitologia, só tem uma ave das 10.087 aves que existem no mundo, só tem uma ave que vence uma tempestade, é a águia. E segundo a ornitologia, também só tem uma ave que voa para trás, é o beija-flor. Não pergunta assim, olha de cantinho. Desenrola, bate e olha de ladinho. Olha, vê se o irmão tem cara de beija-flor ou de águia. De canto. Não, irmão, tem gente que fez assim, ó. Não seja indiscreto. Tem cara de águia, irmão, que cai para dentro, que enfrenta a luta, enfrenta a prova, sabendo que ele é fraco, mas ele busca força em Deus, sabendo que ele sozinho não consegue, mas ele e Deus são a maioria. Ou ele é o beija-flor que só quer só beijando flor. Que lindinho, beija-flor. Irmão, não aguenta um assopro. A Bíblia diz, acho que é Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Parece que está na Bíblia. Se não está nesse texto, mas está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: os jovens se cansarão e se fatigarão e certamente cairão, mas aqueles que esperam, tem alguém que espera em Deus ainda, irmão? Tem alguém que não perdeu a sua fé ainda? Mas os que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão, subirão aos céus com asas como águia. Deus está te dando asas de águia nessa noite, para você enfrentar essa luta. Para você enfrentar esse deserto. Esse deserto não vai matar você. Não, vai sim. Esse deserto vai matar você. Deus quer te matar, Deus quer acabar contigo, para você ressuscitar uma nova criatura, mais humilde, mais dependente, mais crente, mais confiante. Deus quer matar esse velho homem aí, que vive te sabotando. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmão, você é águia ou você é beija-flor? A mesma água quente que amolece a cenoura, endurece o ovo, a mesma água quente, é você que escolhe. A luta é opressão, ou a luta é opressora, melhor dizendo, ou é uma professora. É você que escolhe, é você que decide. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Diga, no deserto, Deus é o diretor. Foi Ele quem escreveu tudo que você vai passar. Diga, no deserto, o Espírito Santo é o condutor, é Ele que te leva, irmão. No deserto, Satanás é o tentador. Os anjos são o dublês. Nas coisas mais perigosas, os anjos vão lá e fazem por você. Aquelas lutas que você não consegue vencer, os anjos vão lá e lutam por você, no seu lugar, irmão. Fizeram assim com Josafá, fizeram assim com outros reis.
Ezequias. Mas nesse deserto, você é protagonista ou vilão da sua própria história? É você que escolhe. Pastor, o que é vilão? A palavra vilão na etimologia significa pessoas que moram na vila. Pessoas que pagam tributo ao rei, mas não frequentam a casa do rei. Tem gente que pensa que Deus só quer o dinheiro delas. Irmão, Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono do banco celestial, irmão. Eu não preciso do seu dinheiro. Vilão é aquele que está sempre reclamando do rei. Ele até faz parte do reino, mas ele não frequenta a mesa, ele não senta na mesa com o rei. Você não tem que ser um vilão, irmão. Nessa noite, acesse a mesa do rei. Entre na casa do rei. Entre na presença do rei. E a Bíblia diz, não te apresses em sair da presença do rei. Aleluia. Nesse deserto, Jesus passou por todo tipo de provação. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Temos, porém, um que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, assim como nós. Se você está passando por luta sexual, irmão, bem-vindo ao time de Jesus. Ele é o técnico. Se você está passando por luta financeira, bem-vindo ao time. Jesus também nasceu pobre. Tem gente que fala, Jesus tinha casa na praia, Jesus andou no jumentinho, mas foi um jumentinho 0 quilômetro. Para de bobagem. Jesus era pobre. Os pais de Jesus ofereceram a oferta de pobre, pombinhas. A Bíblia fala, aí vem o teu rei, pobre, montado sobre um jumento, animal de carga. Jesus era pobre. Jesus era pobre por opção dele. Jesus ele era pobre, mas ele não era miserável. Porque a miséria é uma condição mental. A miséria é improdutividade. Jesus era financeiramente pobre, mas ele era espiritualmente rico e emocionalmente blindado, e nada abalava ele. Sabe por que Jesus era pobre? Porque Jesus não veio para ficar rico, ele veio para nos enriquecer. Financeiramente, pastor, financeiramente. Jesus veio para nos enriquecer financeiramente. E eu vou falar pela terceira vez para ver se você acredita. Jesus veio para nos enriquecer financeiramente. Porque 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Foi por isso que Jesus falou mais de dinheiro do que de céu e de salvação. Por isso que das 48 parábolas de Jesus na Bíblia, 24 ele falou sobre dinheiro. Porque, irmão, eita povo ruim de lidar com dinheiro é o povo crente. Porque eles vão para um outro extremo. O extremo da acomodação. E o pior de tudo, o extremo de usar a fé na hora errada. Não, eu vou comprar pela fé. Aí compra pela fé, coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. Pastor, mas é sem entrada. Geralmente o que não tem entrada não tem. Então Jesus, ele quer nos ensinar. Ele foi tentado em tudo. Para quê, pastor? Para nos entender, diz o texto. É como se Jesus dissesse assim para mim: Jean, tu não tem o direito de sair do armário. Tem o direito. Tu não tem o direito de pecar na área sexual. Tu não tem o direito. Por quê? Porque o meu modelo, o teu modelo sou eu. Eu venci a tentação sexual. Você vai vencer também. Você vai vencer também. E a Bíblia está dizendo aqui que esse sumo sacerdote, ele ajuda você. Então na hora que você se sentir fraco, irmão, peça a ajuda de Deus. Não se estribe na sua força. Já falei aqui, vou repetir, sinto de falar. Eu estava palestrando em Novo Hamburgo para casais, e eu disse, eu não dou carona para mulher bonita nenhuma. Só se for feia, não ter dente.
uma perna fina, outra normal, manca, sem cabelo, aí eu dou. Para mulher bonita eu não dou carona. Aí a irmã, depois que me convidou, veio perguntar: pastor, por que você não dá carona para mulher bonita? Você não confia na mulher bonita? Eu digo: não confio no feio aqui. Eu não confio no feio. Eu não brinco com o pecado, eu não flerto com o pecado. E está dando certo, irmão. Vai por mim, está dando certo. Diga para alguém do lado aí: Jesus sabia lidar com a tentação. A tentação nos dá dependência de Deus e experiência com Deus. A tentação, ela nos dá compaixão e misericórdia dos outros. Amém, gente? Amém ou não amém? Um dia eu estava num curso de cabeleireiro. Um dia não, faz muitos anos. Minha filha nem era nascida. Faz muitos anos, um curso de cabeleireiro. Sentou uma do meu lado, como diz o Cláudio Duarte, uma cavala, irmão. Eu olhei para o lado e digo: quando é que vai começar a relinchar essa coisa aqui? E aquele dia Deus resolveu me provar, porque eu ia palestrar, eu só batia nos homens sem dó. Eu era o bambambam, o dono da verdade. Eu era o rei da cocada preta, quando na verdade, irmão, quase caí nas garras do capeta. Deus me provou com aquela pessoa. E eu já estava afinzão, irmão, de pecar. Já estava assim, com o pé aqui no abismo, ó. Ele me puxou pela etiqueta. Deus: agora vem, senta aqui, bobão. Deixa eu falar contigo um negócio. Eu permiti você chegar até aqui sem pecar, sem consumar o pecado que tu queria, para que você se conheça. Na provação, você conhece Deus. Na tentação, você conhece o diabo. E no deserto, você se conhece. Por que ser testado num deserto que não tem mulher de fio dental, não tem Camaro das pessoas para a gente: nossa, como eu queria ter um carro. Não tem nada no deserto. Por quê? Porque a nossa tentação, irmão, está aqui dentro, na nossa alma, carente. E aí Deus me disse: eu quero te usar para ser palestrante. Eu quero te usar para escrever livro para casais. Eu acabei de escrever um livro de 308 páginas, Casais Inteligentes. Só falta 12 mil aí, quem quiser ser sócio nesse investimento, depois me procure. Falta 12 mil para eu fazer 500 cópias. Deus disse: eu quero usar você. Só que eu não posso usar alguém sem misericórdia. Eu não posso usar alguém irredutível, achando que é o bambambam. Não, você não é. Se não fosse a minha graça, a minha misericórdia, você teria caído como qualquer outro. Então Deus disse: eu permiti você passar pelo que você passou, para criar em você congruência de misericórdia, de compaixão, para você não desprezar ninguém que peca, porque você não é melhor que ele, você só é um pecador diferente. Então o deserto serve para isto. O deserto serve para criar em você, irmão, dependência de Deus e experiência com Deus. Esse fato mudou a história da minha vida. Se Deus não tivesse permitido, talvez eu teria caído lá na frente, porque eu me sentiria o fortão, o bonzão. E não sou, ninguém é. Somos comedor de feijão igual a todo mundo. Tem dia que a gente está tão crente, que hora é, pastor? É 9 charamacheias. Está até dando as horas em língua estranha, de tão crente, tão espiritual. Mas tem dia que você se depara com uma cena e você diz: eu tenho que ser queimada no inferno mesmo, Jesus. Vou te queimar com os olhos, Satanás. Você entra numa luta interior, irmão. Por que Deus permite o seu deserto? Para você ficar mais humilde. Por que Deus permite o seu deserto? Para você ficar mais dependente, para você ficar mais misericordioso, para você ficar mais sensível. Você sabe por que Deus tocou no meu coração e eu dei resposta para arrumar a moto do irmão? Porque um dia, irmão, eu não tinha dinheiro nem para arrumar o retrovisor de uma moto. Eu lembro que eu andei um tempão com a moto sem retrovisor. Fugia da polícia igual o diabo foge de Jesus. E aí tudo que eu passei, eu já comi na lata do lixo. Por isso que hoje eu dou valor para uma cesta básica que a gente entrega e abre o sorriso de uma órfã, de uma viúva, de um órfão. Quem está me entendendo aqui? Então, irmão, tudo que você passou e tudo que você está passando é para a sua experiência, é para o seu crescimento
é para você começar a depender um pouco mais do Pai, ser um pouco mais humano. Amém? Aleluia! A unção que Deus liberou sobre a tua vida é para manifestar o que está no teu coração. Existem muitas pessoas que acharam que eram as ungidonas e pecaram, se endeusaram, se espiritualizaram demais e pecaram. A unção, diga para alguém do lado, a unção. Não, diga com vontade, queridão. Diga a unção. Diga uns são e outros não. Diga a unção não é para te tornar mais divino, é para te tornar mais humano. O dinheiro que Deus está te dando não é para te tornar arrogante, é para te tornar mais humano, mais sensível. A beleza que Deus está te dando, irmã, não é para você se tornar mais atraente, é para você se tornar mais simpática para o seu marido, mais legal com ele. Os maridos podem dizer amém? O dinheiro que Deus te dá, irmão, o cartão de crédito que Deus te dá, é para você ficar mais querido com a esposa. Olha a diferença. Olha a diferença aí. Olha aqui para minha gravata. Deserto é a plataforma do amor de Deus. Existem duas correntes teológicas chamadas deísmo e teísmo, que é ensinado na teologia sistemática. Deísmo e teísmo. O deísmo concorda que Deus criou o universo, Deus criou as pessoas, mas os lançou à própria sorte. Tipo assim, estamos assim, à deriva. Cada um faz o que quiser, do jeito que quer, quando quer. Tem muita pessoa assim que está na igreja, acha que está no deísmo, porque acha que vai fazer para Deus quando quer. Pastor, eu sou voluntário. Não, você não é voluntário, irmão. Não existe voluntário no reino. Voluntário é na cruz vermelha. No reino de Deus, você não é voluntário. Você não é voluntário, irmão. Paulo disse, se prego o evangelho, não tem do que me gloriar, porque é a mim imposta. A palavra imposta vem da palavra imposto. Quem paga imposto aqui? Voluntário? Só quando quer. Esses dias o prefeito atual me chamou para um café na prefeitura, porque ele foi lá, fez a loja, tirou lá aquelas pedras do Mota, que era tudo irregular. A gente passava de moto lá, botou lajota, ficou lindo demais, irmão. Eu achei que era uma bênção de Deus na minha vida. De repente o César me chama para um café. Eu digo, eu estou famoso, será que ele assiste meu programa? Não, você passa lá em cima na sala tal, conversa lá com uma moça muito educada, vai te servir um cafezinho, e você vai sair de lá com um boletim, os boletinhos. Diga comigo, imposto. Irmão, o reino de Deus tem imposto. Paulo disse, se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim, uma interjeição de dor, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Diga para o irmão do lado, quer parar de sofrer, irmão? Pare de ser esquentador de banco, e comece a cumprir o teu chamado, volte a fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Em Apocalipse 2 e 4, a Bíblia diz que a igreja de Éfeso havia perdido o seu primeiro amor, mas no versículo 5 não manda ela voltar ao primeiro amor, manda ela voltar às primeiras obras. Eu não tenho que voltar ao primeiro amor que eu tinha pela minha esposa. Onde é que está ela? Ela se esconde no meio do... Está ali, minha linda. Eu não tenho que voltar ao primeiro amor que eu tinha por ela. Lembra aquele amor de escola que a gente ia tomar água, olhava ela assim, se tremia todo, quando olhava ela. Hoje não, irmão, eu durmo com ela, acordo com ela faz 31 anos. 31 anos! Às vezes ela faz o 2, depois eu entro no banheiro para escovar os dentes. Então eu não sinto mais aquele amor. Às vezes ela dormindo faz uns sons estranhos. E eu não tenho que voltar ao primeiro amor. Porque aquele primeiro amor, irmão, eu só ia na casa dela, ela estava sempre com os dentes escovados, sempre cheirosa. Ela usava um perfume chamado Aqua
água fresca. Eu gostava do tempo que ficava água fresca. Ela não tem o primeiro amor por mim, irmão, quando eu tinha um cabelinho igual ao do Luiz Caldas. Eu já chegava na casa dela, eu queria ser uma abelha para pousar na tua flor. Ai, já... Não tem mais isso, gente. Não tem mais isso. Às vezes eu deito de lado, ela vem de concha e pega aqui na pochete, dá uma raiva, bota a mão dela no peito, não, sabe? Olha aqui, gente, é sério, nós não temos que voltar ao primeiro amor de escola, que eu faltava o serviço para ficar com ela, batendo papo. Hoje é bom porque eu não trabalho, sou pastor, então eu fico assim o dia todo. Mas o que a Bíblia está dizendo é eu voltar às primeiras obras. Você lembra do que você já fez para Deus? Você lembra como que você já foi com Deus? Você lembra o que você já fez pela sua esposa? Irmão, eu escrevia cartinha e passava sabonete branco para ficar cheirosa, cartinha. Que romântico. E eu escrevi umas frases, eu já era escritor, eu acho. Eu escrevi umas frases assim muito legal, assim, muito profunda para ela. Todo mundo sabe, todo mundo vê, só você não percebe o quanto eu amo você. Eu escrevi umas, já era poeta. Sou tão você que até sinto saudade de mim. Essas coisas. Não é esse tipo de amor que Deus está nos oferecendo, gente. Não é esse tipo de amor que Deus nos ama. Ei, Deus não faz parte da cadeira do The Voice. Cadeira do The Voice, eles ficam de costa. Eles só se viram quando o cantor é top. Deus não faz parte do The Voice. Você está lá no banheiro, enche-me até transbordar. Só que a Bíblia diz que Deus não ouve adoração, Ele respira. Então Deus não está preocupado com a sua nota, se você imita Fernandinho, Lázaro. Querido, o que Deus quer, o que Deus procura é um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. O que Deus está procurando são pessoas apaixonadas por Ele, desesperadas por Ele, pessoas que renunciam até o que não é pecado por Ele. Pessoas que querem sempre fazer um over delivery. Eu estava falando do deísmo. O deísmo acredita que Deus criou o universo, criou os seres humanos, mas disse, se virem, é com vocês. Mas a corrente da Bíblia teológica não é deísmo, é teísmo. Deus criou o universo, Deus criou eu e você, mas Ele está conosco todos os dias. Todos os dias, quando você está bonito, quando você está feio, quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, quando você está bem, quando você não está bem, quando você está orando em línguas e quando você não tem força nem para gemer na oração, Ele está contigo, Ele não desiste, Ele continua contigo. Por isso Ele tem know-how para escrever o que escreveu no Salmo 136 versículo 1, dizendo, Deus guiou o seu povo pelo deserto. Por onde? Você quer que Deus te guie? Então vá com Ele onde Ele for, nem que seja pelo deserto. Deus guiou o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. O seu amor não é como o amor de um viúvo que se apaixona por outra. O seu amor não é como o amor de alguém abandonado ou traído que se apaixona por outro. O amor dele dura para sempre. O amor dele dura para sempre. Se Ele permitiu você entrar nesse deserto, Ele vai com você. Deserto é lugar de intempéries e provações, mas também é lugar de conquistas e provisões. O deserto é a escola com maior capacidade de forjar o nosso caráter e ressignificar a nossa identidade. Fique em pé, por favor. Pela manhã?
A banda, por favor, sobe. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que está afastado da igreja. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não entregou seu coração a Jesus. Mas a partir daquilo que ouviram, e a partir daquilo que Deus vem sinalizando ao seu coração, entenderam que precisam desse Deus.